Marrom quer saber! E aí, pastor, tudo bom? Tem um recado aqui pro senhor. Queria saber... Não, é, cara, uma pergunta. Eu queria saber se existe a possibilidade real de psicografia. A psicografia tem revelado tantas coisas para tanta gente, dado segredo de cofre, às vezes, através de psicografia, de dinheiro guardado em tal lugar, de coisas que estão por vir, o que aconteceram na vida da pessoa. Qual a possibilidade real disso não ser um mero truque de nossas mentes? Responde aí. Ah, Marronzão, para mim é só da mente, sinceramente. Conquanto eu creia que espíritos possam também trazer esse tipo de informação, mas não precisa, a gente não precisa de espírito nenhum alienígena, nem, claro, que não são os mortos que voltam. A Escritura afirma isso categórico, contundentemente. Diz que em favor dos vivos não se deve consultar mortos. Se diz que consultar aos mortos é algo perigoso, que é abominável a Deus, a busca, a consulta aos mortos e essa invocação. E o Novo Testamento é claro quando diz que aos homens está destinado morrerem somente uma vez e depois disso elas entram na dimensão dos critérios e dos juízos. Ninguém fica indo e vindo. Como Jesus contou na chamada história do rico e do Lázaro, que é uma construção de natureza fabulosa, metafórica, para a gente visualizar aquela imagem, não é uma descrição, é só um imagery para engravidar as nossas mentes com a ideia do céu, do inferno, da separação. Ali se é claro quando Jesus diz que quem está daqui não fala com quem está lá, nem vice-versa, não existe esse vai e vem. Mas, excluindo-se, portanto, o espírito humano que retorne, existe, é claro, manifestação de inúmeros espíritos não humanos no planeta Terra. Inúmeros. Mas, como eu disse, de saída, nem mesmo de tais espíritos nós necessitaríamos para explicarmos o fenômeno em questão da psicografia. Porque a mente é uma coisa que dia a dia vai ficar mais óbvia. O cérebro é um emissor de ondas, de informações. Eu sou uma torre de TV transmitindo, com imagem, com som, ainda transmito com cheiro, transmito o que eu sei, transmito até o que eu não sei que sei. Transmito, inclusive, o que eu assimilei da energia de outros que já se foram, mas que ficaram como depósitos inconscientes em mim. De modo que quando alguém vai àquela sessão, independentemente do espírito que estivesse em operação, é, antes de tudo e sobretudo, um fenômeno de natureza psíquica, de natureza facilmente explicável, cada dia ficará mais quase que mecanicamente explicável. Não há nada extraordinário que qualquer um que entenda o mínimo dessas fenomenologias, das trocas, das leituras, das percepções, das sensibilidades, já não tenha aprendido. Por exemplo, para a gente não ir milhares de anos para trás e ficarmos apenas no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial para frente, de 45 em diante, no século passado, durante a Guerra Fria, os russos especialmente, os americanos também, mas os russos tinham muito mais liberdade de pesquisa nesse sentido, porque não tinham que dar muita satisfação ética a respeito do que estimulavam na mente humana. Então pegavam lá os seus guinea pigs, os seus cobaias,
e prisioneiros de guerra e exploravam os mais dotados, que se percebia que tinham maior capacidade mental, ou qualquer indivíduo da sociedade soviética que fosse descoberto com uma capacidade mental paranormal ou diferente. Internavam esses indivíduos, eles foram objetos de todo tipo de estudos, de comunicação, de telepatia, de tudo que a gente nem sonhava naquele tempo, que já se fazia, já existia e já era mapeado. Hoje em dia, por exemplo, o cara está falando assim, olha só, Marrom, de psicografia. Esses serviços de inteligência ultra desenvolvidos do mundo estão usando viagem de natureza chamada psíquico-mediúnica, para entrar na mente do inimigo do outro lado do mundo. Eu tenho visto espiões mentais, já ouvi gente contando, gente que teve a vida arruinada depois que contou, acabada, trabalhava para serviços de inteligência sofisticadíssimos nos Estados Unidos, na União Soviética antiga. Agora não preciso ir muito longe, quando Saddam Hussein estava vivo ainda. Um cara se tornou um desertor do serviço de inteligência dos Estados Unidos no final da década de 80, quando Bush pai estava pensando em fazer alguma coisa em relação ao Iraque, enfim fez quando o Iraque invadiu o Kuwait. Mas naquele processo anterior, eu me lembro, eu estava morando nos Estados Unidos quando houve um desertor do processo desse nível, dizendo não, eles descobriram que eu tinha a capacidade de saber coisas sobre o pensamento de Saddam, o que o Saddam estava pensando. Que é o que acontece com o profeta Eliseu, por exemplo, na Bíblia. O rei da Síria, o comandante da Síria, eles montavam uma estratégia para invadir o reino norte de Israel. Eliseu morava em Samaria. E Eliseu dizia para os líderes políticos e militares de Israel qual era o plano e por onde eles vinham, por onde atacariam, que rotas tinham escolhido, que grupos deles viriam e como viriam. Eu estou falando de 3.000 anos atrás. Agora, como o Eliseu é um profeta, a interpretação é logo a seguinte: então isso foi coisa de Deus. Põe-se na conta do milagre, não precisa botar a explicação, foi Deus que fez. Embora a narrativa em relação a Eliseu, em momento algum fique dizendo que foi o Senhor que revelou isto ou aquilo. Às vezes sim, outras vezes não. Às vezes só dizia assim, e Eliseu, sabendo no seu espírito que era assim e era assado, contou ao comandante de Israel que eles fariam. Tem muita gente com capacidade natural disso. Ainda mais aqueles que se dedicam, e se dedicam religiosamente, e consagram a sua mente à ideia religiosa, ideológica, filosófica e mística de que eles estão recebendo o contato do ancestral falecido, do indivíduo. Mas na realidade, quase todo mundo sabe todos os segredos porque ouviu, sem saber que ouviu, porque leu sem saber que leu, porque sentiu sem saber que sentiu, porque detectou sem que ninguém tenha te falado. Quando você é parte de um corpo familiar. No corpo familiar não há segredos, só há desinformações. Mas segredos não. Alguém na família, mesmo que não tenha tido a informação, sabe o segredo sem saber o que sabe, nem onde aquilo está nela. O indivíduo que faz a psicografia já encontra uma pessoa que se moveu de casa, ou um grupo, uma família inteira que saiu de casa para um determinado lugar, ou seja, já, a predisposição já está mais do que estabelecida. Já foi todo mundo, os canais já foram abertos e os plugs prontos para emitirem, os receptores e os transmissores. E o cara que está do lado de lá está no processo de captação. A gente está assistindo apenas o fenômeno quântico da mente.
Minha mente é quântica, tua mente é quântica, meu cérebro é quântico, teu cérebro é quântico. Do ponto de vista até da quântica, da mecânica quântica, o teu cérebro é um fenômeno de natureza quântica. A gente raciocina, o nosso hardware é um equipamento quântico. Então, para não ir muito longe, sem fazermos viagens maiores do que essa, só aí já está tudo intercomunicado, tudo conectado. Basta ter um escaneador sensível. E o impensável pode acontecer. Sem que você se prepare para isso. Só pela hipersensibilidade e pelos convívios constantes com a dor humana, com a perplexidade humana, com a condição humana, de olhos abertos, sem psicografar nada. Você às vezes olha para uma pessoa e fica sabendo o que você não estava nem querendo saber. Agora, o que impressiona o pessoal são os segredinhos. É número de cofre, são essas historinhas paralelas que ninguém aparentemente conhecia. Ninguém aparentemente conhecia. Mas alguém ali sabia sem saber que sabia, por causa dessa absorção que os corpos, quando eu digo corpos, não é no sentido físico, é no sentido dos vínculos familiares, esse corpo psíquico de uma família. Nada escapa a ele. Pode não ser como informação objetiva, mas não como algo que nunca ninguém sentiu ou soube. Só que os que sentiram e souberam nem sempre tinham a informação do que sentiam e do que sabiam. Até aquele dia em que aquilo lhes é dito, como se tivesse sido alguém que veio de fora e falou, quando na realidade não foi. Se for alguém de fora, não é o próprio morto. Como eu disse no início, é um espírito dissimulador. É só isso. O que passar disso, sinceramente, é um misticismo que o Evangelho não ensina e que não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Quem pensa diferente, eu sinto muito. Eu não tenho uma palavra a retirar de tudo que eu disse. Marrom, o que mais você quer saber? O Marrom quer saber! Vem IVTV, o canal é você.